Hoje a gente vai desvendar os segredos do Marco Aurélio para lidar com crítica, sabe? E manter a calma, mesmo quando a vida resolve, tipo, testar a nossa paciência. Imagina só, um imperador romano, no meio de guerras e intrigas. Aí ele para refletir, tipo, como lidar com gente chata. É disso que a gente vai falar hoje. Usando o livro Meditações como nosso guia. Nossa, que interessante. É fascinante como esse livro, né? Meditações, parece que tem resposta pra tudo. Mas lembrando que esse livro não era, tipo, um manual de autoajuda, sabe? Era mais um diário pessoal do Marco Aurélio. É como se a gente estivesse dando uma espiadinha nos pensamentos, assim, mais íntimos de um imperador. Uau! Que pensamentos, Logo de cara ele já manda real sobre os tipos de pessoas, né? Que a gente encontra por aí. Ele fala, um indiscreto, um ingrato, um insolente, um mentiroso, um invejoso, um antissocial. E diz aí, quem nunca? Quem nunca teve que lidar com gente assim? Parece que ele tá descrevendo, sei lá, a nossa timeline nas redes sociais. Pois é. E o interessante é que o Marco Aurélio, ele não se deixa abalar por esses tipos, sabe? Ele meio que sugere que essas pessoas agem assim porque elas não entendem a diferença entre o bem e o mal. É como se a falta de conhecimento, tipo, levasse elas a agir de forma negativa. Então, ao invés de a gente levar pro pessoal, a gente deveria ter compaixão. Tipo, coitadinho, não sabe o que faz. Difícil. Mas é mais ou menos isso. É sobre entender que o comportamento delas, na verdade, não é sobre você. É sobre elas mesmas. E tem mais, ele também fala, né? Que é importante a gente focar nas nossas próprias ações e não no que os outros pensam ou falam. Ou seja, controlar o que está no nosso alcance. Afinal, se a gente está agindo com integridade, as opiniões dos outros não deveriam, assim, nos desviar do caminho. Gostei dessa. É tipo aquele ditado, os cães ladram e caravana passa. Essa aí. Mas e quando a crítica realmente, tipo, nos atinge? Como a gente se blinda? Me explica. Aí que entra outra sacada genial do Marco Aurélio. Ele diz que tudo é opinião. Ou seja, a forma como a gente interpreta as coisas. As críticas, inclusive, têm um impacto enorme em como a gente se sente. Peraí, então quer dizer que a crítica em si não tem poder. Tipo, é a gente que dá poder a ela com a nossa interpretação. Exatamente. Se a gente consegue mudar a perspectiva sobre a crítica, a gente muda também a forma como ela nos afeta. É como se a gente tivesse o controle remoto, né? Das nossas emoções. Nossa, isso é poderoso. E sabe o que me deixou de boca aberta? Ele fala, destrói a opinião e você terá destruído o pensamento. Foi prejudicado. É ou não é genial? Essa frase é chave para entender a filosofia estoica. Os estoicos acreditavam que a gente não deveria se apegar às coisas externas, tipo a opinião dos outros. O que realmente importa é a nossa virtude, as nossas ações. Então, tipo, ao invés de a gente ficar remoendo a crítica, a gente deveria focar em ser uma pessoa melhor. Aí, Marco Aurélio, ele nos convida a focar no que realmente está sob o nosso controle. Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas reações. Ele lembra que a gente pode escolher como responder às críticas, ao invés de simplesmente reagir, tipo, impulsivamente. Faz todo sentido. Mas me fala, como a gente coloca isso em prática? Tipo, na hora H, sabe? Quando a gente recebe uma crítica que, sei lá, que nos tira do sério. Aí que entra a prática do autoconhecimento. Marco Aurélio era mestre em se observar, em analisar seus próprios pensamentos e emoções. E é isso que ele ensina a gente a fazer. Questionar as nossas reações, entender de onde vem a nossa raiva, a frustração. É como se a gente fizesse terapia com a gente mesmo. Exatamente. Que legal. E essa autoanálise, ela nos dá a chance de escolher uma resposta mais sábia, mais compassiva, ao invés de a gente simplesmente explodir. Show! Então a gente já viu que para lidar com as críticas, o Marco Aurélio ensina a gente a ter compaixão, a focar nas nossas ações e mudar a perspectiva sobre a crítica. Mas e a calma? Como a gente mantém a serenidade no dia a dia? Tem mais dicas do Imperador Estoico para isso? Claro que tem. O Marco Aurélio, ele era mestre em encontrar paz interior, né? Em meio ao caos. E deixou várias dicas pra gente cultivar essa serenidade. Uma delas é lembrar que tudo na vida é passageiro. Tipo, essa fase ruim vai passar. Me apeguei nessa. Exatamente. Alegrias, tristezas, desafios, tudo passa. E se a gente se apegar demais às coisas, sejam elas boas ou ruins, a gente acaba, tipo, sofrendo mais. Faz sentido. Mas como a gente desapega de algo que tá, sei lá, nos incomodando, de uma crítica que a gente não consegue tirar da cabeça? O Marco Aurélio, ele nos convida a observar a natureza. Ele percebeu que tudo na natureza tá em constante transformação, né? As estações mudam, as plantas crescem, morrem, os rios seguem seu curso. E nós, como parte dessa natureza, também estamos sujeitos a mudanças. Interessante. É como se a gente se inspirasse na natureza para, sei lá, fluir melhor com a vida, né? Aceitar os ciclos, as mudanças. Mas, e quando a gente se sente preso a uma situação?
Como a gente encontra essa paz interior? Aí, então, outra dica valiosa. Focar no presente. O Marco Aurélio lembra que a gente só tem controle sobre o agora. Remoer o passado ou se preocupar com o futuro só gera ansiedade e impede da gente aproveitar o momento presente. Aquele famoso carpe diem que viveu agora. Isso aí, e tem mais. Ele fala também da importância de analisar a intenção por trás das críticas. Analisar a intenção. Tipo, tentar entender o que a pessoa queria dizer com aquela crítica. Exatamente. Às vezes a pessoa pode estar tendo um dia ruim, pode estar desinformada ou até mesmo equivocada. Em vez de se deixar levar pela raiva ou pela frustração, que tal tentar entender de onde a crítica está vindo. É como se a gente tentasse se colocar no lugar da outra pessoa, né? Mas e se a crítica for injusta, a gente simplesmente ignora? O Marco Aurélio, ele nos desafia a ir além. Ter compaixão por quem nos critica. Compaixão pela pessoa que tá me criticando, sério. Pode parecer difícil, mas pensa bem. Se a pessoa age com maldade ou ignorância, talvez ela precise mais de ajuda do que de retaliação. Quem sabe a sua resposta gentil e compreensiva não ajude ela a enxergar as coisas de outra forma. Nossa, que desafio. Mas acho que entendi a ideia. É como se a gente quebrasse o ciclo de negatividade, né? Respondendo com sabedoria e gentileza. Exatamente. O Marco Aurélio era um imperador, né? Lidava com pressões e críticas o tempo todo. Se ele conseguia manter a calma e responder com sabedoria, por que a gente não conseguiria? Inspirador. Mas e no dia a dia? Como a gente aplica tudo isso na correria da vida moderna? O Marco Aurélio, ele nos lembra que a vida é curta e preciosa. E a gente não deve desperdiçá-la com coisas que não nos edificam. Tipo, chega de perder tempo com gente tóxica e dramas desnecessários, né? Foco no que realmente importa. Exato. Ele encoraja a gente a viver cada dia com intensidade e propósito, focando no que realmente nos faz bem. Que tal a gente se inspirar no Marco Aurélio e começar a questionar os nossos pensamentos e emoções? Tipo, isso realmente importa. Ou essa raiva vai me ajudar em algo. Boa, é como se a gente já desse um pause antes de reagir, né? Perfeito. Essa pausa nos dá a chance de escolher uma resposta mais sábia e compassiva, ao invés de a gente simplesmente reagir impulsivamente. Lembre-se, você tem o poder de escolher como vai reagir às críticas e aos desafios da vida. Adorei essa. É como se a gente tivesse o controle remoto das nossas emoções. Mas e como a gente faz para não se deixar levar pelas emoções? Tem mais alguma dica do Marco Aurélio para isso? Para não se deixar levar pelas emoções, o Marco Aurélio volta a falar da importância da razão. Ele nos convida a usar a lógica, sabe? Para analisar situações. Pra gente não agir impulsivamente. Entendi. É tipo usar a cabeça fria para não tomar decisões no calor do momento, né? Isso. Mas e quando a gente se sente, tipo, sobrecarregado por problemas, críticas, cobranças, sei lá. Como manter a calma nesse turbilhão? O Marco Aurélio ensina a gente a ter uma visão mais ampla das coisas. Ele lembra, né, que a gente é só uma pequena parte de algo muito maior do universo, tipo, como um todo. E que os nossos problemas, por maiores que pareçam, são minúsculos, comparados à imensidão do cosmos. Nossa, essa perspectiva cósmica é tipo de tirar o fôlego. É como se a gente olhasse para a Terra do espaço e visse como os nossos problemas são pequenos, né? Mas, e na prática, como a gente aplica essa visão no dia a dia? É como se a gente desse um passo para trás para observar a situação com mais clareza. Exatamente. Essa observação, ela permite que a gente escolha como a gente vai reagir, ao invés de a gente ser controlado pelas emoções. É como se a gente tivesse o poder de escolher por qual emoção vai nos dominar. Faz todo sentido. E qual a última dica do Marco Aurélio para a gente manter a calma em meio às críticas e aos desafios da vida? Para finalizar, o Marco Aurélio, ele nos presenteia com uma dica fundamental, a gratidão. Ele ensina a gente a ser grato pelas coisas boas da vida, mesmo as pequenas. Tipo, agradecer por um dia de sol, um café gostoso, sei lá, um abraço apertado. Como a gente pode praticar a gratidão no dia a dia? Que tal criar o hábito de agradecer antes de dormir? Lista pelo menos 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, por menores que sejam. Agradeça pela sua saúde, pelos seus amigos, pela comida que você tem na mesa. Que ideia, simples e poderosa. E você aí do outro lado, por o que você tem se sentido grato hoje? Lembre-se, a gratidão é um músculo que precisa ser exercitado. Quanto mais a gente agradece, mais motivos a gente encontra para ser feliz. E quando a gente está feliz, a gente lida melhor com as críticas, com os desafios, com a vida como um todo. Maravilhoso. Que jornada inspiradora, né? Mergulhamos fundo nos ensinamentos do Marco Aurélio e descobrimos um verdadeiro tesouro de sabedoria, né? Para lidar com as críticas e manter a calma. É isso aí. A gente espera que as reflexões do Marco Aurélio te inspirem a ter mais compaixão, a focar no que realmente importa, encontrar a paz interior em meio aos desafios da vida. É isso aí. Valeu por mergulhar com a gente nessa jornada de autoconhecimento. E lembre-se, a gente pode escolher como reagir aos desafios da vida,
a gente tem o poder de escolher a calma, a gentileza, a gratidão. Continue explorando meditações e descobrindo a riqueza da filosofia estoica. Até a próxima. Tchau, pessoal.